Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Você se lembra disso? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Para nós que moramos num país tropical como o Brasil, é difícil imaginar a vida em lugares onde a natureza é bem mais madrasta, onde a vida é uma luta constante contra as condições do clima. Na teleaula de ciências de hoje, você vai conhecer alguns desses lugares. Você vai acompanhar 2 relatos de viagens, um para o Polo Sul, outro para o deserto do Saara. Vai conhecer a vegetação e os animais dessas regiões e verificar o esforço da vida vencendo desafios diários. A teleaula de hoje começa aqui, na Antártida. É o continente gelado onde fica o Polo Sul da Terra. Eu adoro ler o relato de pessoas que viajam por lugares diferentes. Eu aprendo muito e ao mesmo tempo me divirto imaginando as aventuras. Por exemplo, nessa revista aqui tem um pessoal que viajou para a Antártida. Já pensou? Eles pegaram 2 dias de nevoeiro e finalmente avistaram os primeiros icebergs e terras geladas. Logo na chegada, uma foca leopardo perseguiu o bote e eles levaram um susto. Por causa do mau tempo, eles ficaram 10 dias presos na Baía Dorian. O vento soprava em rajadas e cobria tudo com lençol de neve. Por isso era preciso cuidar o tempo todo da segurança do barco, mudando e ajustando os cabos de amarração. E eles ainda usavam barcos infláveis para ir à terra buscar água doce. E essa água vinha das geleiras derretidas. Eita, mundo velho sem porteira, sou, como dizem os mineiros. Viajando a gente passa do frio mais terrível para o maior calorão. Das temperaturas mais baixas para as mais altas, da Antártida para o deserto do Saara. Como será o deserto do Saara? Tá aqui, Lineu, seu suquinho bem geladinho, que isso aqui hoje tá um Saara, credo, que calor. É mesmo. E Maria, falando em Saara, você sabe o que quer dizer essa palavra? Eu sei que tem um deserto com esse nome. Tem. E deserto pra mim é um lugar quente, com solão danado. Olha que legal. É isso mesmo. É? Saara é uma palavra de origem árabe e quer dizer exatamente isso, deserto, ou então área vazia. Quer ver? Olha. Dá uma olhada aqui no tamanhão do deserto do Saara, que fica aqui na África. Ó. O deserto do Saara tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de extensão. Isso quer dizer que o Brasil inteiro cabe dentro do deserto do Saara e ainda sobra deserto. Ô, Lineu, é verdade que lá no deserto do Saara faz um calor dos infernos, né? Olha, Alberto, de dia é verdade sim. Mas olha só como que um viajante que escreveu para essa revista descreveu a noite no Saara. Olha só. A noite chega lentamente no deserto do Saara. A temperatura cai rapidamente e o vento gelado começa a soprar. É hora de parar, preparar o acampamento. O dia, como todos, tinha sido de muito trabalho. Carregávamos 4 galões de 20 litros com água. A travessia no deserto sempre foi extremamente dura e longa. Olha, Lineu, eu tava aqui pensando uma coisa, sabe? Sempre que a gente vê deserto, assim, nas fotografias, nas figuras, na televisão, sempre aparece um oásis, né? Um oásis com aquele laguinho, aquela palmeira. Na verdade a ideia que a gente tem de oásis é essa mesmo, né? É o laguinho, a palmeira. Mas na realidade é muito mais que isso. Um oásis pode atingir dezenas de quilômetros de extensão e raramente tem água suficiente para formar um lago. O que existe são poços cavados a grandes profundidades. Aí, em volta desses poços, surgem estabelecimentos comerciais. O oásis às vezes acaba se transformando numa cidade. Até agora você viajou por 2 lugares completamente diferentes. No entanto, os viajantes tiveram pelo menos um problema em comum. Você se lembra qual foi esse problema? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Os viajantes da Antártida usavam barcos infláveis para ir à terra buscar água doce. Essa água vinha das geleiras derretidas. Os viajantes do deserto do Saara carregavam 4 galões de 20 litros com água. O problema comum dos viajantes, então, é a água. Tanto na Antártida quanto no deserto, a água é difícil de se conseguir.
É, isso mesmo. E se a água é difícil de se conseguir, dá para notar que nesses dois ambientes tão diferentes, sobreviver é uma tarefa bem difícil. E não é só por causa da água. Ah, então quer dizer que no deserto é assim, de dia faz muito calor e à noite faz frio. Isso, memória. Além disso, chove pouco, porque os ventos são secos. Então a umidade do ar é muito baixa. Que bom que no Brasil não tem deserto, né, Lineu? Por enquanto, né, Maria? Por enquanto. Mas, dá uma olhadinha aqui nessa revista. A maioria dos desertos se situa próximo aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. No entanto, muitos seres humanos, devastando florestas e campos, vêm se encarregando de aumentar essas regiões desérticas. Muitas vezes, a falta de informação e a necessidade de sobrevivência faz o homem destruir o meio ambiente. Uma das armas para a gente combater esse problema é a educação. Quanto mais a gente sabe a respeito do mundo em que vivemos, melhor nós vamos viver dentro dele. E como será que outros seres vivos, além do homem, sobrevivem nas regiões geladas do planeta? Para responder essa pergunta, vamos ver exatamente onde elas ficam. As regiões geladas ficam em torno dos polos da Terra. E a maior dificuldade para a sobrevivência é o frio. No Polo Norte, existe uma região de gelo eterno, o Oceano Ártico. Passando esse oceano, a gente já encontra algum tipo de vida. Na região da Antártica, onde se encontra o Polo Sul, a vida praticamente só existe perto do litoral. Não existem árvores nos polos. Nessas regiões, as estações do ano, em vez de 4, são 2. Um verão de 3 meses e inverno o resto do ano. Durante o verão, uma camada fina do gelo derrete e aparecem lagos, riachos e brejos. E é nesse curto intervalo de tempo que as plantinhas podem dar flores, frutos e espalharem sementes. Durante o inverno, elas se amoitam. Por isso são chamadas de plantas dormentes. A vegetação mais comum, então, é formada por tapetes de musgos e líquens. Musgo, você já sabe o que é. É aquela vegetaçãozinha que aparece nos lugares úmidos, como nas pedras das beiras dos rios, nos vasos. Agora, líquen, você sabe o que é? Líquens não são plantas. Cada tipo é uma associação de certos filamentos e algas microscópicas. O líquen sobrevive a temperaturas de até 20 graus Celsius negativos. O líquen suporta mais frio e seca quando ele fica dormente. Quer dizer, quando ele se recolhe debaixo do gelo para esperar o inverno passar. E as figuras que você viu do deserto, Maria? Tem plantas? Vamos pensar um pouco. Sempre que a gente pensa em deserto,